capítulo 5, versículo 5. As crianças subirão para a casinha delas lá em cima, sem correr, sem pressa. Cai não, viu? Pode ficar tranquilo, não cai não. Tá tudo em paz. Amém? Diga comigo, sobre tua palavra. Sobre tua palavra. Diga, sobre tua palavra. Sobre tua palavra. Mais uma vez. Sobre tua palavra. Bom, mestre, a tua palavra será ministrada nos nossos corações nessa noite. Eu te peço, Jesus, que o pensamento, todos eles que estiverem aqui, esteja, meu Senhor, preso à tua palavra. Para que entenda, receba e pratique a tua palavra. Que a tua palavra nessa noite cumpra com o seu papel. Porque está escrito que ela não volta vazia, Jesus, mas prospera naquilo para que foi enviada. E a tua palavra foi enviada para trazer salvação. A tua palavra foi enviada para trazer mudança de vida. A tua palavra foi enviada para restabelecer, levantar, alegrar e fortalecer. Espírito Santo, nós sabemos que a tua mensagem, ela nos exorta, nos edifica e nos consola. Portanto, doce Espírito de Deus, fala com a tua igreja, fala conosco. Amém. É interessante nós meditarmos na palavra, porque tudo se resume na palavra. A Bíblia diz que o Senhor Deus, quando começou a organizar a terra, foi através da palavra. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus céu e terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. O segundo diz: a terra estava mergulhada em escuridão, havia vazio e havia escuridão e havia feiura na terra. Mas o mesmo versículo diz: e o Espírito de Deus se chocou sobre a terra, gerando nela vida, luz e beleza. Aleluia. A partir desse versículo, a Bíblia vai dizer que Deus começou a dizer o seguinte: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom. E depois disse Deus: haja noite, e houve noite. E ele fez a separação da noite e do dia, e viu Deus que era bom. Então tudo que Deus foi criando foi com a palavra. E o resumo era: e viu Deus que era bom. O primeiro segredo que você e eu temos que aprender nessa noite: não é você que tem que ver que é bom, é Deus que tem que ver que é bom. Se você vê que é bom, não vai resolver muito. Mas se Deus vê que é bom, vai resolver tudo. Porque a palavra de Deus nos traz exatamente aquilo que necessitamos e precisamos e estamos buscando. Aqui vai falar exatamente de uma pesca. Esses homens ainda não eram discípulos, mas eles já tinham entendido que Jesus era o Salvador. Esses homens ainda não tinham tido um encontro real com o Senhor Jesus. E eles saíram para pescar à noite. Aí fala de 5 personagens. Aí fala de Pedro e de André, que são irmãos. Fala de Tiago e de João e de Zebedeu, que são aí pais,
O Zebedeu, o pai de Tiago e de João. Então tem 5 indivíduos aí que saíram para pescar, e eles não pescavam por hobby, eles não pescavam por diversão, eles não faziam isso, eles não tinham pesca esportiva, eles pescavam por necessidade. Se eles não pegassem peixe, eles não vendiam e não comiam e não pagavam dívida. Então eles pescavam durante a noite, porque pescador profissional pesca durante a noite, e eles foram pescar durante a noite. Mas a Bíblia diz que eles não apanharam nada. Então, quando Jesus vai conversar com eles, Jesus chega pela manhã, Jesus chega não para resolver o problema de pesca, Jesus chega para comissioná-los, Jesus chega para chamá-los para algo maior do que eles. Diga, a causa do Evangelho é maior que eu. Note que quando Jesus chega, ele não chega com a finalidade de resolver o probleminha de Pedro que não pegou peixe. Ele chega com a finalidade de comissionar Pedro para a grande obra do Evangelho. Mas ele vai resolver o problema de pesca que Pedro tem. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus sabe as nossas necessidades. O capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, Jesus vai explicar isso muito bem. Diz o seguinte: os passarinhos não fiam, não trabalham, e Deus os sustenta. Jesus vai dizer: olhe para o lírio dos campos. Quem toma conta desse mato? Que nasce de manhã e é queimado à tarde. Aí Jesus diz: mas o Deus dos céus veste esse mato. Não vai vestir vocês? Esses homens saem para pescar, eles saem para buscar, e eles vão fazer coisas. O que é que eles vão fazer? Trabalhar. O que é que eles vão fazer? Produzir. O que é que eles vão fazer? Pescar. Isso eles sabiam fazer. A pescaria não era coisa assim de uma hora para outra na vida de Pedro. Isso veio do pai de Pedro, do pai de Pedro. Isso estava na família. Se tinha uma coisa que Pedro sabia fazer, era pescar. Ninguém teria coragem de sentar com Pedro e dizer: Pedro, joga a rede de tal jeito, joga a rede de tal lado. Ninguém tinha moral para fazer isso com Pedro. Ninguém tinha o direito de dizer a Pedro como pescar e aonde pescar. Porque Pedro conhecia esse braço de mar onde ele estava. Pedro conhecia cada recôndito escondido e escuro. Pedro sabia tudo. Mas mesmo assim, com tudo que Pedro sabia, com toda a força de Pedro, ele amanhece sem nada. Quantas pessoas estão vivendo da sua própria força? Quantas pessoas estão vivendo daquilo que conhecem, até ministerialmente falando? Ou, não ministerialmente apenas, não só ministerialmente falando, mas também na vida. Quantos esforços em vão, quantas coisas construídas para ser desconstruídas em seguida, quantas coisas que parece que vai dar certo, mas não dá, quantas coisas que você se esforça tanto e sabe que está fazendo direito. Eu não estou pregando daquela pessoa que erra, eu estou pregando sobre a pessoa que está fazendo direito, correto, o que tem que ser feito. Pedro não saiu para ganhar, ele não foi para balada. Pedro não estava errando, ele não estava bebendo cachaça. Pedro foi trabalhar, ele foi produzir. Mas acontece que a noite inteira ele não apanhou nada. Todo o esforço de Pedro terminou em nada. Como é dolorido para nós quando a gente descobre de fato que todo o nosso esforço terminou em nada. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Aleluia! Deus vai recompensar o teu esforço. Deus vai recompensar a tua vontade, a tua direção, aquilo que você quer fazer, você sabe que é o certo fazer, e você está fazendo. Talvez você não esteja encontrando resultado nisto, mas o mestre vai chegar de manhã cedo. O mestre vai chegar. E quando o mestre chega, sabe, o melhor disso aí não é a pesca. O melhor é Jesus ter chegado. Porque Pedro estava acostumado a passar a noite sem pegar nada. Também estava acostumado a ter noite sem pegar muito. E ter de sobra para ficar, quem sabe, 3 ou 4 dias sem pescar. Mas teve muitas noites que Pedro terminou assim, como diz esse texto, sem apanhar nada. Mas note uma coisa, ele não desistia. Aleluia! Ele não desistia. Porque está escrito que quando amanheceu o dia, a Bíblia diz que eles lavaram a rede, dobraram a rede e guardaram a rede.
desistiram de pescar, eles terminaram o horário da pescaria. É diferente. Esse fato deles lavarem a rede, dobrarem ela e guardarem, a mensagem é direta: nós vamos voltar para fazer de novo. Eles não estavam desistindo, estavam chutando pau da barraca, eles não estavam chutando pau do curral, eles não estavam dizendo que não ia mais fazer, eles não estavam desistindo, culpando a Deus, porque não tinha peixe dentro do mar. Eles estavam dizendo o seguinte: vamos parar para dar uma descansada, mas a gente vai começar de novo. E Jesus sabia disso. Jesus sabe que você não tem a índole de desistir. Jesus sabe que você, quando pega algo, você termina isso. Jesus sabe disso. E Jesus vai te recompensar por isso. A Bíblia diz que Jesus chegou. Isso é que é bonito. Jesus vai chegar. E quando ele chegar, ele não vai só resolver um problema. Ele vai te chamar para algo maior do que o teu problema. Porque se Jesus não tivesse chegado, Pedro ia chegar dentro de casa com a notícia que ele já chegou várias vezes. Ele ia olhar para a mulher dele e ia dizer o quê? Não apanhamos nada. Apesar dos nossos esforços, apesar de tudo que fizemos, não apanhamos nada. Seria essa a notícia. Quantas vezes você não deu uma notícia como essa? Quantas vezes você disse: eu teria o quê? Eu queria ter conseguido isso e não consegui. Queria ter feito aquilo e não fiz. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7. Paulo vai dizer o seguinte: o bem que eu queria fazer, não fazia, não consigo. E o mal que eu não quero, isso eu termino fazendo. Aí ele diz: esse pecado que habita dentro de mim me afasta de Deus. Mas ele agradece dizendo: glória a Deus por Jesus Cristo, o Senhor, que me livra do corpo dessa morte. Olha para quem está do seu lado e diga: o que pesa não é o que eu e você podemos fazer, mas o tanto que obedecemos. Jesus chegou. E quando Jesus chegou, não chegou com peixe. Quando Jesus chegou, não chegou com um anzol novo. Quando Jesus chegou, não chegou com uma ideia de pescaria nova. Quando Jesus chegou, não chegou com uma doutrina nova sobre pescaria. Ele simplesmente chegou. E note, a Bíblia diz em Salmos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. A tua noite vai terminar. Amanhã na tua vida vai raiar. O novo dia da tua vida vai começar. Não importa quanta luta, quanta dor, quanta perseguição, quanta incompreensão. Não importa. Importa que você entendeu que Deus falou com você. E a tua manhã vai raiar. Quando ele chega dando ordem. Ele é Senhor. Jesus não chega negociando, perguntando o que é que você quer, o que você precisa. Ele chega dando ordem. A Bíblia diz que ele viu 2 barcos. E aí ele tomou uma decisão. Ele diz: eu quero usar um barco desse como púlpito. Eu quero um barco desse à minha disposição. Os caras passaram a noite toda na pesca. Eles estavam cansados. A Bíblia diz que todo mundo, como trabalhador, merece seu descanso e seu salário. Eles já estavam sem salário porque não tinham pego nada. Eles já iam chegar em casa com a mesma notícia, de todas as vezes a mesma notícia. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vem dentro dessa igreja hoje, o Espírito Santo manda te dizer que a notícia que você tem dado vai mudar. A notícia que sai dos teus lábios, que não dá certo, que você tenta e não consegue. Eu queria ser crente e não dá. Eu queria me batizar e não consigo, pastor. O senhor sabe o tanto que eu já falei com o senhor. E essa coisa não muda. Ei, a mensagem dos teus lábios vai mudar. Porque o que Deus vai colocar dentro do teu coração hoje vai trazer frutos. E frutos limpos, perfeitos, em nome de Jesus. Jesus chega e diz a eles: me dá o barco. Jesus prega. Eu creio que Jesus começou a pregar, porque a Bíblia diz que a multidão queria ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus Jesus é. Ele não tem palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Então ele começou a ensinar as multidões, começou a pregar ali, e começou a falar com a multidão. Quem sabe lá perto do almoço, que é para fazer um teste bem feito, Jesus não resolve o problema ainda, ele dá outra ordem. Quantas ordens Jesus já lhe deu e você não tem obedecido? Quantas vezes Jesus já falou com você e em vez de você ouvir Jesus, ouve a mulher, ouve o marido, ouve o colega, ouve o amigo, ouve um cara que você nunca viu na rua, mas o cara falou, você entendeu, e aí você entendeu o que o cara falou, mas não entende o que Jesus falou. Ou seja, quantas vezes Jesus já falou com você e você está protelando isso, empurrando com a barriga, dizendo não ao eterno? A Bíblia vai dizer que ele diz o seguinte: dá outra ordem a Pedro. Só que agora ele fala com Pedro. Engraçado, né? Ei, Pedrão. Pedro era assim uma coisa. Pedro é um negócio extraordinário. Falar sobre Pedro teria que tomar muito tempo, que eu não vou fazer hoje. Mas Pedro é extraordinário. E Jesus se dirige a Pedro.
e diz: Pedro, e Pedro está escutando, é o seguinte, vai para o fundo do mar, entra mais para dentro, sai do raso, porque enquanto você está no raso, você só tem o que tem o raso. Quem vai para a praia aqui tomar banho de mar e fica só na beira d'água, só vê areia. Mas você não pode entrar para dentro do mar se você não for um bom nadador. E não vá dar uma de aventurar, não, porque não tem um de super-homem não, e entrar lá dentro se você não tem capacidade de entrar lá no meio. Eles foram porque Jesus mandou, e quando Jesus manda, Ele garante. Aleluia. Aleluia. Você tem que entender o seguinte: Pedro, a partir desse momento, Pedro já tinha feito a noite toda, e tudo que Pedro fez deu em nada. Agora Pedro não ia fazer nada, Pedro ia obedecer. Agora Pedro não ia fazer, Pedro ia obedecer. Quem sabe até hoje eu e você temos feito muita coisa, e Deus está lá de cima olhando e dizendo: está na hora de obedecer. E Deus organiza, diga comigo, antes do meu milagre acontecer na minha vida, Deus organiza a minha vida. Eu estou pregando para a gente aqui que Deus vai mudar a tua postura, teu caráter, tua visão, tua aptidão, teu desejo, porque Deus vai organizar a tua vida para entregar teu milagre. Aleluia. E vocês já viram o que traz a conotação de organização? Vou organizar uma casa que está bagunçada. Isso leva tempo, desprendimento. Coisas vão ser tiradas do lugar, coisas vão ser colocadas no lugar. Talvez você se espantou com o que ouviu agora, mas diga comigo assim: Deus não tira nada do homem para não lhe dar melhor. Aleluia. O que é que eles tinham de manhã cedo? Nada. Eles estavam para ter tudo, mas tinha que obedecer. E Jesus olha para Pedro, quem sabe morrendo de sono, com os olhos fechando, sem condições nenhuma de fazer absolutamente mais nada. Porque tem hora que a gente chega no limite. Tem hora que chegamos no limite. Tem hora que não dá mais para fazer nada. Tem hora que não temos mais ânimo para nada. Tem hora que não temos mais condições para nada. E tem hora que a gente esbarra numa parede e a gente diz: não dá para passar daqui, Jesus. Não dá para fazer mais nada. Não tem mais o que fazer. Acabou. Irmão, era dali para casa. Era dali para a esposa dele ouvir de novo: nada. Todo o teu e o meu esforço termina em nada. E isso é decepcionante. Isso é frustrante. Mas Jesus chega para resolver. Só que ele chega ordenando. Primeira ordem: deixa eu usar o que é teu. Segunda ordem: agora pega o que é teu e vai para determinado lugar, assim, no meio do mar. Engraçado, Pedro tinha tudo para questionar. E é aqui que eu quero pregar nessa noite. Pedro tinha tudo para questionar. Primeiro, quem era o pescador? Pedro. Jesus era pescador? Não. Jesus era o quê? Carpinteiro. E o que é que tem capitaria com pesca? O que Jesus tinha que dar pitaco na pescaria de Pedro? O camarada passou a noite toda, não apanhou nada, jogou rei daqui, jogou rei de lá, mudou, fez tudo que ele podia ter feito. Pedro não errou em nada não, Pedro acertou em tudo. Ele simplesmente não pegou. Jesus não vai dizer isso em João capítulo 15? Olha o que Jesus diz: sem mim tudo podeis fazer. Está escrito isso? Sem mim nada podeis fazer. O limite pode ser de 300 mil. Sem mim nada podeis fazer. A inteligência pode ser o QI avançadíssimo. Sem mim nada podeis fazer. Você pode ter crédito na cidade inteira, no Brasil inteiro. Sem mim nada podeis fazer. Você pode ter amigos, colegas, meu Deus, relacionamentos ímpares. Sem mim nada podeis fazer. E aí vem a pergunta: Jesus está governando a sua história? Jesus está governando de fato a sua vida? Ou você está se esforçando sozinho, como fez Pedro? Agora chega Jesus e diz a Pedro. Aí Pedro começa um princípio de murmuração. Vamos ver. Ao que disse Simão, porque Jesus disse: Simão, pega a tua rede de novo, tudo
está respeitando Jesus como ensinador. Ou seja, mestre, você é mestre. Eu não sei nada aqui não, quem sabe é o Senhor. Opa, começou assim, já vai melhorar. Quando você reconhece quem Jesus é, não apenas como Jesus da religião, que você vai vir trazendo aqui uma pancada de problema para ele, mas que você reconhece quem é Jesus, aí a tua história começa a mudar. Aí ele olha e diz: mestre, trabalhamos a noite. Ele trabalhou meia-noite? Um pedaço da noite, um terço da noite? Ele trabalhou a noite? Ele ficou a noite olhando para o mar? Não, ele trabalhou. Está claro o texto, trabalhou. Trabalhamos a noite toda. E nada foi tudo que ele conseguiu. O que você conseguiu até hoje? Note que toda boa dádiva, disse Tiago em sua carta, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, que é Deus, cuja presença não existe sombra de variação. E Salomão vai dizer em Provérbios 10 e 28 o seguinte, 10 e 22, as bênçãos de Deus traz alegria e não acrescenta dor. A pergunta: o que você tem conseguido até hoje? Tem te trazido alegria ou tem te trazido dores? O que você tem conseguido da tua força até hoje? Porque o homem também consegue muita coisa em sua força. Existem muitas riquezas e muitos homens milionários no mundo. Existem também muitos homens famosos que não são tão milionários assim, que conseguiram alguma coisa com a sua própria força. Mas como terminou a história desses homens? Diga: na minha força, minha responsabilidade. Diga: na minha força, minha responsabilidade. Diga: na vontade de Deus, responsabilidade de Deus. E nada apanhamos. Veja que ele não coloca no singular. Ele não diz nada apanhei, porque estava todo mundo trabalhando em conjunto. Todo mundo estava com a mesma ideia. Ninguém ali estava querendo passar o outro. Ninguém ali estava querendo pegar mais perto do que o outro. E o que eles pagavam, eles eram sócio. Qual é a ideia de ser sócio? A ideia de ser sócio é repartir por igual. Correto? Então ali não tinha a ideia de: eu vou pegar 200 peixes aqui, se Pedro pegar 20, o problema é de Pedro. Não, quem pegasse mais ia dividir por igual. Meu Deus, que ideia linda. A ideia estava perfeita, estava tudo certo. E sabe, Satanás estava rindo de manhã cedo, dizendo: com toda a ideia certa, com todo o trabalho, com todo o esforço, deram para os burros d'água de novo. Mas Jesus chegou. Diga comigo: ele não chega na minha hora e do meu jeito. Diga: ele não chega adiantado nem atrasado. Diga: ele chega na hora dele. Eu já vi aquela frase que é muito conhecida, que diz assim: Deus não atrasa, chega na hora certa. Quem diz que Deus chega na hora certa, na verdade está correto. Mas o intuito de quem diz isso, a hora certa é da pessoa, não é a de Deus. Então Deus tem a hora dele. Geralmente a hora de Deus é assim: quando você já parou, quando você já está sem força, quando você olha do lado assim e não vê saída, aí é a hora dele. Para ser milagre, não pode ter nada de nós. Para ser milagre, não pode ter nada de nós. Se tiver qualquer coisa de você, não é milagre. Mas, quando ele diz assim: nada apanhamos, ele poderia ter dado prosseguimento. Não é agora que a gente vai pegar. Agora, quando eu comecei meia-noite, que eu estava na minha força física, que eu estava tranquilo, que eu estava descansado, não apanhamos nada. Agora que eu estou cansado aqui, os olhos quase fechando, vai pegar o quê? Agora que a gente não pega nada mesmo. Quantas vezes eu e você já dissemos isso, hein? Quantas vezes eu e você já olhou e disse assim: agora já descambou, o vento já derramou, agora não tem mais jeito. Pois é, para Jesus tem. Mas o Espírito Santo toma Pedro
E aí dá essa revelação, coisa mais linda do mundo. Mais sobre tua palavra. Pode tirar o sobre aí e colocar sobre. Fica mais melhor para entender. Debaixo da palavra. Submissão à palavra. Entendimento da palavra. Então Pedro entendeu o que Jesus falou. O que é que Pedro está dizendo aí? Eu não dependo da minha opinião. A minha opinião é, eu não pego nada. A minha opinião é, estou cansado. A minha opinião é, não dá mais. Se Pedro fosse colocar o que ele acha, Pedro ia dizer, Senhor, é o seguinte, eu acho que não é hora para isso. Sim ou não, igreja? Mas ele não vai dizer isso. O que é que ele diz? Sob tua palavra. A palavra é soberana. A palavra de Deus não depende do que os homens pensam ou do que os homens estão vivendo. A palavra de Deus está acima de tudo isso. A palavra de Deus é maior. A palavra de Deus traz à existência o que não existe. Quem sabe você está aqui hoje e sempre dependeu de parentes, sempre dependeu de amigos, sempre dependeu de pessoas. E Deus está falando com você hoje. Ei, dependa da minha palavra. É da minha palavra. Pedro não vai colocar aí o que ele acha. Eu acho, Senhor, que é assim. Não. Sobre a tua palavra. Lançarei, aí ele fala no singular, olha, ele não fala lançaremos, ele fala lançarei, porque ele entendeu. Outra lição de vida aqui, é você que tem que entender, o negócio é com você. As pessoas têm um negócio de querer pegar o que Deus está falando para si e transpor isso para as pessoas. Deus falou com você em primeiro plano, é com você que Deus está falando, depois Deus vai falar com os demais. Mas agora Deus está falando com você. Por exemplo, o culto desta noite, Deus separou essa palavra para falar com você. Mas se o meu esposinho está aqui, minha esposa, meu irmão, meu tio, meu colega, meu amigo. Não, você. Deus trouxe você. É com você que Deus está falando. Pedro não quis mais fazer do jeito dele. Pedro disse, eu vou fazer do jeito que está na sua palavra. É como o Senhor está falando. Eu não quero ir no meio do mar. Eu estou cansado. As testemunhas do Zé estão batendo, eu quero descansar, eu quero tomar um café. Eu não estou legal para ir para o meio do mar. Mas eu não vou fazer o meu querer. Eu vou fazer a tua palavra. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Oração modelo. Jesus deixou uma oração modelo. Pai Nosso é tremendo. Se pregar sobre o Pai Nosso aqui, Jesus amado. A oração universal. Até islâmico. Ora essa oração. Pra você ter ideia. É a oração, aquela que Jesus ensinou. Pai Nosso que está no céu. Mas ele deixou um modelo que a gente não quer seguir. E aí a gente quebra a cara. Qual é o modelo? Ele estava no Getsemane. Sim ou não? Quem conhece essa história vai repetindo aí. Vai me respondendo as perguntas que eu vou fazer. Ele estava no Getsemane. Sim ou não? Sim. Estava doendo. Sim ou não? Sim. Ele estava sendo espremido igual a uva é espremida. Sim ou não? Sim. Ele estava com todas as cargas psicotomáticas, psicológicas, psiquiátricas, tudo dele, tudo você imaginar. Estava sobre ele. A carga, a sobrecarga, o desespero, a angústia, a traição, tudo estava do jeito que você. Tudo. Olha para mim aqui. Ele não queria ficar lá. É isso, pastor. Senhor, se for possível, passa de mim esse cara. Se o cara vai fazer uma oração dessa, você quisesse ficar lá, Senhor, eu estou bem aqui, está tranquilo, viu? Bacana ficar aqui, pode, boa, aleluia. Não! Estava doendo. Teus pecados, a ira de Deus sobre ti estava nele. A vontade de Deus de destruir a mim e a ti estava sobre ele. A Bíblia diz que Deus tirou dele a face. Doeu. Aí ele disse, Pai, se possível for, Jesus falando, se possível, Jesus não sabia que para Deus tudo era possível, sim ou não, igreja? Sim. Mas ele não era assim, ele não era assim, Deus, eu sei que é possível, estou determinando. Eu, em nome de Jesus, determino. Qual é a oração modelo dele? Pai, se for possível, e era. Ele não está diminuindo Deus, ele está exaltando a Deus. Está dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Está vendo que é contigo o negócio? Passa de mim. Aí ele diz o quê?
Mas faz o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui. Estou doido para sair desse jardim, papai. Estou doido para correr daqui, porque você não sabe como vai morrer. Nem eu. Olha que Deus bom, imagine se você soubesse como vai morrer. Viver com essa angústia. Imagine se você soubesse a hora, o dia e como você vai morrer. Que angústia seria, irmão? Que psiquiatria daria jeito na nossa cabeça? Ah, pastor, seria bom porque eu ia me livrar da morte. Não, meu irmão, não é. Você não ia ficar sabendo para se livrar, você ia ficar sabendo para morrer. Escute, olha que coisa. Jesus sabia de tudo, que ele ia ser traído, como ele ia sofrer, os escárnios, tudo sobre ele, tudo ele sabia. Irmão, olha para mim aqui, ele estava doido para sair daquele jardim, correndo. Mas aí ele fala algo que é tremendo. Pai, faz a minha vontade não, faz a tua. Pedro se esforçou a noite toda. Quem sabe você está a vida inteira se esforçando, fazendo a tua vontade. Está na hora de você aprender a fazer a vontade de Deus. Está na hora de você se submeter a Deus. Está na hora de você se render à palavra de Deus. E escute, Pedro não está dizendo aí sobre a palavra do filósofo. Pedro não está dizendo sobre a palavra do meu amigo. Pedro não está dizendo sobre a palavra do professor, sobre a palavra do político. Pedro não está falando sobre a palavra do pastor. Pedro está falando sobre a tua palavra. Nós não vivemos no que o mundo diz. Nós vivemos do que Deus falou. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que pensa. Porque teus pensamentos a teu respeito muitas vezes é negativo. Mas você vive do que diz a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Você vive daquilo que Deus planejou para você. Você vive daquilo que Deus criou para você. E Jesus dá uma ordem e ele diz o seguinte: sobre a tua palavra. Como é com ele a conversa? Ele diz: lançarei as redes. Quantas redes tiver, Senhor, eu vou lançar. Porque agora eu não estou na minha força. Agora eu não estou no meu modelo. Agora eu não estou na minha escolha. Agora eu não estou batendo no peito e estou determinando nada. Agora eu estou obedecendo. Isso é que é maravilhoso. Quantas vezes você já fez coisas na vida? Umas deram certo, outros deram errado. Nada do que Deus faz dá errado. Tudo que Ele faz é certo. Tudo que Deus faz não dá certo, irmão. Deus não faz nada para dar certo. Tudo que Deus faz é certo. Quem estava ali? Jesus. Jesus estava onde? No barco. De quem? De Pedro. Chefe, manda você fazer. E fica olhando. Aleluia. O companheiro te ajuda a fazer e está próximo. Jesus estava dentro do barco com Pedro. E Jesus disse: Pedro, faz o seguinte, pega esse teu barquinho aqui. Vamos comigo, bora, vamos lá. Eu vou junto, vamos. Aleluia. Eu vou fazer um trocadilho aqui. Os peixes ficou sabendo que Jesus estava com Pedro. Quando as bênçãos souber que você está andando com Jesus, elas vão correr atrás de você. Está escrito na palavra: estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Pedro agora não ia viver do que sabia. Eu sei fazer. A melhor coisa do mundo é quando você e eu sabemos fazer, mas deixamos Deus fazer. É perfeito, é perfeito. Eu sei quando eu pego a guitarra, eu faço ela falar. Mas Jesus, está aqui. Aleluia. Toca ela para mim hoje, Jesus. Tange meus dedos dela. Aleluia. Eu sei pregar, eu sei ter exército, eu sei fazer o povo rir, eu sei fazer o povo chorar, eu sei fazer um negócio, umas anedotas, coisas. Vai sacudir. Mas Jesus, faz o seguinte: fala hoje. Fala simples. Mas fala. Que não seja um pregador. Que cheio do teu Espírito Santo. Quantas vezes você fez tudo sozinho, pensando que Deus estava? Quem era que ia dizer para aqueles homens que eles estavam fazendo o que era errado? Deus estava fazendo certo. Quem era que ia dizer para eles que Deus não estava com eles? Eles oraram quando saíram de casa. Eles eram judeus ortodoxos. Eles oraram para pegar peixe. Mas amanheceram sem nada. Mas Jesus estava para mudar a história. Agora eu estou no barco. Vamos.
Parece que eu estou vendo a guerra do peixe. Eu vou. Todo mundo quer me servir, Jesus. Eu vou, porque a Bíblia diz que a criatura de Deus obedece mais a Deus do que o ser humano. Eu não estou aqui, eu não estou criando nada não. Eu tenho certeza que os peixes ficaram felizes em ir para aquela rede. Porque Jesus estava no barco. Olha a força que Pedro fez a noite toda para não pegar nada. E olha a força nenhuma que ele vai fazer agora para pegar tudo. Por quê? Porque quando ele estava sozinho, ele estava fazendo. A responsabilidade era dele. Agora não, agora ele estava obedecendo. Quando eu obedeço? E amar, olha, deixa eu dizer uma coisa. Existe muito questionamento na vida de crente. Isso é assim? Mas eu acho que não é assim. Você não perdeu nada para ficar achando. A minha opinião é essa. A tua opinião não vale nem para você. Se crente fosse viver de opinião própria, então perdeu toda a característica de igreja, de Bíblia, de palavra, de tudo. Porque se você vive na tua opinião, Bíblia para você não é nada. É interessante isso. Pastor, tem coisa na Bíblia que era para ter passado. Gente, se eu entender isso, eu não entendo mais a Bíblia. Pastor, tem umas coisas que é complicado. Eu duvido isso eu explicar. A Bíblia diz assim: a mulher esteja calada na igreja, pastor. E aqui a mulher prega. E agora, o que é que você vai fazer com isso, pastor? A explicação errada, que eu já ouvi muito, é essa aqui, erradíssima. Olha a explicação erradíssima. Essa explicação vem do inferno. Paulo disse isso para a igreja de Corintos. Porque naquele tempo da igreja de Corintos, tinha umas irmãs tagarelas dentro da igreja fazendo besteira. Então Paulo escreveu essa doutrina em especial, que está aqui inclusive, mas não é para nós. Isso era para aquele tempo. Irmão, prato cheio para ateu. Prato cheio para homossexual. Não é isso que eles falam? É exatamente isso que eles falam. Que a Bíblia não é uma verdade absoluta. Que a Bíblia é uma verdade para você, mas não para mim. Que a Bíblia é uma verdade temporal, para aquele tempo, não para hoje. Então, se existe, presta atenção, igreja, se existe nesse livro algo que foi dito, que só serviu para aquele tempo, que não serve mais para hoje, então ela não é palavra de Deus. Ela é parcialmente palavra. Aí nós vamos cair no terreno escorregadio, perigoso, chamado de relativismo. Tudo é relativo. Presta atenção aqui. Deus é absoluto. E a palavra dele não é verdade para você e para o outro, não. A verdade, a palavra dele é a verdade. Então, pastor, como o senhor explica esse texto? Paulo deixou bem claro, irmão. Quando Paulo disse que a mulher não falasse na igreja, não é o não falar de pregar, porque as mulheres pregaram quando Jesus ressuscitou. Quem pregou? As mulheres. Paulo não ia se contradizer. O que Paulo estava dizendo era: a mulher não tem o governo da igreja. Ponto. É fato. Agora uma irmã subir aqui, pregar, ser usada por Deus. Uma irmã ensinar a palavra de Deus para um pecador, pregar o evangelho, pregar aqui em cima do púlpito, não tem problema nenhum. Não era isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando de governo. Deus não deu à mulher o governo. E aí? Pastor, mas eu acho que não é bem assim. Então, o seu achar, a sua opinião e a minha, diante da Bíblia, não vale nada. Agora imagina se, o que é que os ateus dizem? Os ateus dizem exatamente isso. Não, a Bíblia é verdade para você. Então, você está bem? Você mudou de vida? Então, bacana. A Bíblia é verdade para você, para mim não. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse: eu sou uma verdade. Jesus não disse: eu sou o começo da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Verdade não é verdade se você crê. Eu creio nessa verdade, então ela é verdade para mim. Não, ela é verdade se você crê ou se você não crê. O que você vai fazer com a verdade é problema seu, mas ela é verdade.
E você vai descobrir isso. Ela é verdade. Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia. Caminhando para o final, para o encerramento dessa palavra, ele está dizendo: sobre tua palavra. Você que entrou dentro dessa igreja hoje, não faça mais nada na sua vida que não seja sobre a palavra. Não dê um passo que não seja sobre a palavra. Você vai ter sucesso em tudo que fizer. Vamos ver o sucesso? Vamos lá, rapidinho. Versículo número 6, filho. Por favor, agora seja rápido aí, que você rápido aqui. Feito isto, feito o quê? Obediência. Que esforço que Pedro fez, irmão? Nenhum. Feito o quê? Obedecido. Feito isto, aleluia, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Se você obedecer a partir de hoje, a tua história vai mudar para melhor. Feito isto, apanharam uma. Diga. Fala de novo, porque a Bíblia diz que eles passaram a noite toda e não apanharam nada. Vamos falar isso aí com alegria. Vamos lá? Mais uma vez? Na tua força você não vai apanhar nada, mas na obediência você vai pegar muito peixe. Aleluia! Na tua força, do teu jeito, não, eu acho que eu tenho que fazer assim, eu acho que o tempo para Deus que eu tenho é esse aqui, porque é isso aqui que é assim que tem que ser. Não, Senhor, eu vou me render. Jesus, eu vou me render. Jesus, eu vou me render, porque eu estou fazendo, e pode ser que eu tenha com os burros na água, mas Senhor da glória, aleluia, eu vou te obedecer. Deus não chamou a gente para fazer, Deus chamou a gente para obedecer. A desgraça de toda a raça humana foi a desobediência. A redenção de toda a raça humana foi a obediência. Aleluia. Tudo se resume nisso. De modo que as redes se rompiam. Na tua força vai ficar novinha a ferramenta. Você vai passar uma água nova que você não vai nem usar. Na de Deus, tem que comprar uma ferramenta. Tem que arrumar. Aleluia. Porque vai usar tanto essa ferramenta, vai usar tanto, vai prosperar tanto, vai crescer tanto. Tem que entender o que Jesus está falando hoje aqui? Aleluia! Na tua força, você vai lavar a rede, dobrar a rede, guardar a rede e chegar com a notícia. Não deu certo. Na obediência, você vai ficar preocupado. Gente, é muita coisa, eu vou botar isso aonde? Aleluia! Glória a Deus! O pequeno hoje pode ser grande amanhã, na obediência. O que está triste hoje pode ficar alegre daqui a pouco, na obediência. Aleluia! O que está caído hoje pode se levantar. O que está prostrado hoje pode ficar de pé. O que está fraco pode ficar forte. O que está triste pode se alegrar. Levante a sua mão e adore o nome do Rei. O Rei da glória. Aleluia! Aleluia! Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-los. Aleluia! Quando eles estavam na força dele, ajudar a fazer o quê? Ajudar a lavar a rede, ajudar a fazer nada, ajudar a reclamar, ajudar a murmurar. Tem muita gente que ajuda você a fazer isso. Que culto, que igreja, que louvor. O louvor de hoje não estava legal. É porque está na tua força. Quando você está na força de Deus, que louvor, gente. O cristiano hoje parece que está, meu Deus, o que é aquilo? Meu Senhor, bota aí. Quase não falou, mas era muito chão. Sai do teu modelo. Enquanto Abraão estava dentro da tenda dele, ele viveu o que a tenda dele tinha. Mas quando ele saiu para fora da tenda, ele viu o céu e recebeu tudo que o céu tinha. Sai do teu modelo, sai do teu jeito, sai do teu achismo, sai da tua opinião e vem para a palavra. Aleluia! Aleluia! Vem ajudá-los. Ei, por que ele chamou esses para ajudar? Porque esses não fizeram que nem Pedro. Eles poderiam ter dito, vou. Mas sabe o que eles fizeram? Um olhou para o outro e disse, Pedro é doido, gente. Vai fazer tudo de novo para dar em nada. Se Pedro escutasse os amigos dele, Pedro não tinha pego peixe. Se você escutar o que vão falar lá fora depois desse culto, você não vai pegar peixe. Você não vai prosperar. Você não vai crescer. Você não vai mudar de vida. Deus trouxe você aqui para falar com você. Se Deus quisesse aquele outro, Deus teria trazido. Deus não trouxe o outro. Então não dê ouvido à opinião do outro lá fora. Quantos estão entendendo? Diga amém. Dê ouvido à opinião que Deus está falando com você hoje aqui. Deus está falando é com você. A responsabilidade é sua. Quem foi pescar na obediência foi Pedro. Os outros ficou do lado de fora. Agora eu tenho uma mensagem para você. Tudo que Deus
providência, não segure para você, não retenha, pode repartir, porque vai ter muito. Deus vai te ajudar para você ajudar. Diga bem. Amém. Deus vai lhe dar para você abençoar. Amém. Amém, meu irmão. Deus vai lhe dar para você abençoar. Amém. Vem ajudar-nos. Ajudar em quem? Quem te ajudado era Deus. Quem te ajudado era Deus. Diga comigo assim: quando eu procuro a ajuda do homem, diga, eu não tenho a ajuda de Deus. Diga, quando eu procuro a ajuda de Deus, os homens me ajudam. Você depende de um cheque. Vai pegar um cheque do parede para tu ver a humilhação que é. Quem aqui já pegou o cheque do parede? Não, deixa quieto, não levanta a mão. Meu Deus, é uma humilhação. Não é humilhação. Se você for buscar a ajuda de Deus, você não vai pegar o cheque, você vai emprestá-lo. Rapaz, entende. Deus está falando contigo. Chega de viver no teu modelo, do teu jeito, da tua maneira. Chega, confia. Aleluia. E eles, pois, guiaram e encheram ambos os barcos. Diga, a bênção que Deus tem para mim vai socorrer todo mundo perto. Oh, aleluia. De maneira tal que quase ia a pique. Aleluia. Os barcos quase iam a pique. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ô lugar abençoado, irmão. Tu está se prostrando aqui ao mundo da finança? Tu está se prostrando ao quê? Ao parente? Porque se o parente me emprestar dinheiro, tu não come. Se o parente me emprestar dinheiro, tu não veste. Se o parente me emprestar dinheiro, tu morre. Tu está se humilhando aos pés de um homem. Ei, faz que nem Pedro, depois de obedecer. Irmão, ninguém vem aos pés de Cristo sem antes obedecer. Olha Pedro quebrantado. Olha Pedro não quebrantado. Aleluia. Pedro não quebrantado está onde? Aos pés de Jesus. Quem gosta de Jesus gosta de estar aos pés dele. Aleluia. Aleluia. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim. Que é isso? Que é isso, Pedro? Que é isso, Pedro? Que é como se retirar de você, Pedro? Senhor, porque eu sou um homem pecador. Não vai nessa ideia, não. Jesus não saiu de perto de Pedro. A tua carne não quer Jesus. A tua carne não quer igreja. Sabe o que a tua carne queria hoje? Ficar debaixo do lençol. Sim ou não? Tua carne queria hoje um chocolate quente na frente da televisão. Sim ou não? Mas se você fizesse a vontade da carne, não estaria ouvindo Jesus falar com você. Está entendendo? Não faz a vontade da tua carne. Se levanta em adoração. Quem pode adorar o mestre nessa noite? Se me calma, aleluia! Pois à vista de todos que haviam feito, se espantaram e se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam. O que Deus vai fazer por você, se condicional, se você obedecer. O que Deus vai fazer, note que não é o que você vai fazer. Eita, Jesus está falando comigo agora. Aleluia. Não é o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer. Na obediência é o que ele pode fazer. E o que ele faz? Traz espanto. Traz espanto. E o comentário é: mas não ia morrer? Está vivo. Mas estava andando de bicicleta? Está de carro. Mas não estava sendo perseguido? Está de boa. Aleluia. Não ia perder tudo? Está ganhando. Aleluia. Oh, não estava triste? Está alegre. Não estava caindo? Está de pé. Jesus está falando com a tua alma. Te prepara. Se rende, crente. Se rende, crente. Aleluia. Bem como de Tiago, de João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas. Esse não temas tem 365 meses na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O mês inteiro, o ano todo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Aleluia, aleluia. De agora em diante serás pescador de homem. Jesus não quer resolver um probleminha teu. Jesus quer te chamar para algo maior. Fique de pé. Jesus quer te chamar para algo maior. Oh, moço, moça, oh, irmão, irmã, Jesus te trouxe dentro dessa igreja hoje para dizer para você: chega de viver do teu jeito. Eu tenho um plano maior para você. Eu tenho um plano maior para você. Chega das tuas decisões baseadas em circunstâncias
no ministério já vai entender. Levantando eles os barcos para a terra, levando eles os barcos para a terra, deixaram? É isso, gente. Passou a noite toda uma agonia, um perrengue, para pegar, para ganhar dinheiro, para fazer. Deixaram tudo. E fizeram o quê? Diga comigo, salvação. Totalmente gratuita. Diga, discipulado. Exige tudo. O que você tem dado a Deus para servir a Ele? Alguma coisa? O resto não é mensagem para hoje. Mas o Espírito Santo falou ao teu coração nesta noite. Você tem andado do teu jeito? Você tem andado do que acha? É por isso que não tem dado muita coisa certa dentro da tua casa. É por isso que dentro da tua casa tem algumas coisas fora do lugar, porque você só faz o que quer fazer. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: obedeça. Diga comigo, quem faz, não obedece. Diga, quem obedece, Deus faz. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Presta atenção. Igreja, presta atenção. Jesus estava no barco, sim ou não? Sim. Pedro já tinha obedecido, sim ou não? Sim. Vocês conseguem ver Jesus pegando a rede e lançando? Não. Jesus não fez isso. Quem fez isso? Mas agora ele fez em obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você só faz, você vai estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, do jeito errado, tudo errado. Quando você obedece, o Espírito de Deus te guia para o lugar certo, para fazer a coisa certa, para obter o certo e para ganhar o certo. Deus vai fazer isso com você. Amém? Você que ouviu a palavra de Deus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você disse até assim, ó, eu vou começar a ir na igreja de novo para ver como é que é. Deus está dizendo para você, não foi você que começou a vir, é eu que estou lhe trazendo. Eu quero você para algo maior do que você. Ministério de Louvor, sobe aqui. Quem é que está aí afastado dos caminhos do Senhor?